Sejam bem-vindos, vamos agora dar sequência ao nosso estudo dos temas mais importantes e essenciais dentro do capítulo da queda do homem. Lembrando que se você ainda não assistiu a palestra completa, você poderá encontrá-la aqui mesmo no canal Palavra da Verdade. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos relacionados a este assunto. Também compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo. No vídeo de hoje vamos tratar sobre as consequências da queda humana. De certa forma, nós já sabemos que a queda trouxe um estado de destruição e todos os problemas que temos no mundo de hoje. Isto é um resultado da queda. Mas quando o princípio divino fala sobre a consequência da queda, significa algo mais profundo e que está escondido na essência deste mundo decaído. É algo que influencia não somente o mundo físico, mas também o mundo espiritual, e que nenhuma pessoa está livre. Sendo assim, este é um assunto que precisa ser trazido à luz com grande urgência. Neste vídeo trataremos sobre os seguintes temas: quais foram os resultados da queda de Adão e Eva? Como Satanás tem trabalhado com os seres humanos no mundo de hoje? O que é o pecado e quais tipos de pecado existem? Quais são as características primárias da natureza decaída e como elas se manifestam nos seres humanos? O primeiro ponto é: quais foram os resultados da queda de Adão e Eva? O princípio divino menciona com ampla base bíblica dois pontos principais como os piores resultados que a queda trouxe para a humanidade e para Deus. O primeiro está registrado na Bíblia na passagem de João 8,44, onde Jesus disse: "Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai." O que isso significa? Devido ao relacionamento sexual ilícito ocorrido entre o anjo e Eva e depois entre Adão e Eva, todos os descendentes vieram a pertencer à linhagem de Satanás. Este é o primeiro problema do mundo decaído de hoje. Devido à linhagem de sangue, que também podemos chamar de pecado original, as pessoas pertencem naturalmente a Satanás e estão sujeitas à sua vontade. Isto é uma triste realidade que pode ser comprovada na passagem bíblica de Romanos 8,23, onde o apóstolo Paulo disse: "E não só a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção como filhos." Esperando a adoção aqui significa que o ser humano decaído não está numa posição de filhos da linhagem de Deus e esperam a oportunidade para voltarem a pertencer à linhagem de Deus como seus filhos originais. O segundo é uma consequência direta do primeiro, pois, tendo o direito de controlar a linhagem do ser humano decaído, automaticamente Satanás se torna o soberano do mundo decaído. Por essa razão, em várias ocasiões na Bíblia, este fato é mencionado, como por exemplo na passagem de João 12,21, onde se refere a Satanás como o príncipe deste mundo, e também em 2 Coríntios 4,4, onde lemos: "O Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos." A razão por que a Bíblia se referiu a Satanás como príncipe do mundo e como Deus do mundo é que, devido à queda, a soberania do mundo ficou em suas mãos. Por esta razão, em Romanos 8,19, o apóstolo Paulo diz que a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Isso significa que, em algum momento, deverão surgir os filhos da linhagem de Deus, que restaurarão a soberania das mãos de Satanás e devolverão a Deus. Como Satanás tem trabalhado com os seres humanos durante a história? Ao longo da história, Satanás tem influenciado o pensamento e as ações das pessoas aqui na Terra, mas ele não vem diretamente tratar com cada pessoa individualmente. Sabemos que todas as forças são geradas apenas através da ação de dar e receber. Então, a força de Satanás na vida das pessoas também é gerada através da ação de dar e receber. Satanás, no mundo espiritual, faz uma ação de dar e receber com os espíritos maus, e esses espíritos fazem ação de dar e receber com as pessoas na Terra. Então, tal pessoa na Terra pratica as ações erradas que Satanás deseja através de cometer pecados. Quando a pessoa tem pensamentos errados e não os controla, esta pessoa está atraindo um ambiente espiritual ruim que irá influenciá-la a praticar as ações que Satanás deseja. O que é o pecado e quais tipos de pecados existem? A definição teológica de pecado é quando a pessoa viola uma lei de Deus e isto cria uma base pela qual Satanás faz uma ação de dar e receber com ela. Na prática, significa que tudo que a pessoa faz contra os princípios da criação de Deus se torna um pecado, e com isso Satanás fica livre para invadir tal pessoa proporcionalmente ao tamanho do erro que ela cometeu. O princípio divino menciona a existência de 4 tipos de pecado. O primeiro é o pecado original. Este é o pecado que Adão e Eva cometeram no Jardim do Éden
e ele é transmitido de geração em geração através da linhagem de sangue decaída. O segundo é o pecado de antepassados, que também podemos chamar de pecado hereditário. É aquele pecado que herdamos dos nossos antepassados. Na Bíblia menciona que o pecado de uma pessoa é transmitido para a próxima geração. Este pecado cessará apenas quando alguém pagar o devido preço, levantando a condição de indenização. Este assunto sobre condição de indenização trataremos nos vídeos sobre os princípios da restauração. O terceiro é o pecado coletivo, é o pecado pelo qual todos são coletivamente responsáveis, mesmo que não tenha sido o seu próprio pecado, nem o pecado dos antepassados. O quarto é o pecado individual. O pecado individual é aquele pecado que cada pessoa comete por si mesmo em sua vida no dia a dia. O pecado individual é comparado com as folhas de uma árvore, o pecado coletivo aos galhos, o pecado de antepassados ao tronco e o pecado original se compara à raiz. Para matar a árvore de pecado do ser humano é preciso primeiro exterminar o pecado original, que é a raiz. Os pecados coletivos de antepassados e individuais, o ser humano pode lutar e resolver pelos seus próprios esforços. Não estamos dizendo aqui que é fácil, mas no fim o ser humano consegue eliminar pelos seus próprios esforços. Mas o pecado original, o ser humano não consegue lidar sozinho, pois ele nem sabe o que é tal pecado. Neste caso, precisamos receber as respostas através do Senhor do Segundo Advento, na época do retorno de Cristo. Quais são as características primárias da natureza decaída e como elas se manifestam nos seres humanos? As naturezas decaídas são costumes que herdamos desde a época da queda do homem. Elas são divididas em 4 categorias. Primeiro, não tomar o ponto de vista de Deus. Segundo, sair de sua própria posição. Terceiro, inversão de domínio. Quarto, multiplicação do mal. Quando Lúcifer sentiu o amor diminuído, ele não se colocou na mesma posição e coração de Deus. Por isso, surgiu a natureza decaída de não tomar o mesmo ponto de vista de Deus. Um exemplo desta natureza decaída hoje é quando as pessoas agem com egoísmo em detrimento da vontade de Deus. A segunda natureza decaída, sair de sua posição, ocorreu quando o anjo que foi criado para ser o servo de Deus e também dos seres humanos, deixou a sua posição original ao tentar Adão e Eva. Raiva, reclamação, por exemplo, são manifestações desta natureza decaída. A terceira natureza decaída de inverter o domínio ocorreu em 2 ocasiões. Pelo princípio da criação, o ser humano ocupa a posição de sujeito e está em uma posição de dominar o anjo. Mas o arcanjo inverteu essa posição quando dominou Eva. Por sua vez, Eva, que estava na posição de objeto em relação a Adão, também inverteu o domínio quando seduziu a queda. Então, por exemplo, revolta, ameaça, acusações são costumes que originaram também dessa natureza decaída. A quarta natureza decaída é a multiplicação do mal. Todos os sentimentos ruins que Lúcifer sentiu, ele transmitiu a Eva, que depois foi multiplicado para Adão e finalmente transmitido para todo o ser humano como os descendentes. Então, costumes como fofoca, falar mal dos outros, são exemplos desta quarta natureza decaída sendo manifestada hoje. Neste vídeo estudamos mais alguns importantes assuntos relacionados à queda do homem. Se você ainda não assistiu a palestra completa, aqui no canal Palavra da Verdade você poderá assisti-la. Se ainda não for inscrito no canal, por favor inscreva-se para receber mais conteúdos nos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a este importante conteúdo. Que Deus lhe abençoe grandemente. Muito obrigado.